Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vamos estar falando do notebook Asus TUF Game F15. É um notebook voltado para quem quer jogar, mas também serve aí para quem quer utilizar no trabalho, né? Seja para arquitetura ou para engenharia. Mas tem um grande porém, talvez esse notebook não seja muito interessante no seu ambiente de trabalho, porque ele é bem extravagante, ele tem um design assim bem agressivo mesmo, ele não é muito corporativo. Para os jogos, sem problema em relação a isso, né? Mas para você não ter que assistir o vídeo inteiro, tem um ponto negativo a ser esclarecido. Para algumas pessoas um ponto negativo, para outras nem tanto. É que esse notebook vem com o sistema operacional KeepOS, tá? Essa versão específica do vídeo, mas ele também tem uma versão com Windows. Isso pode acarretar em alguns problemas para pessoas que querem jogar jogos específicos que não estão disponíveis para o Linux, ou então até mesmo em relação a softwares do mercado. Mas caso você queira, talvez, né, se for a sua vontade e se valer a pena, você pode optar por esse notebook e depois fazer a mudança para o sistema operacional Windows. Bora começar pelo alerta de preço. Hoje é 10 de maio de 2024, o notebook está custando R$ 4.999 na Amazon, ou então 10 vezes de R$ 499,90 sem juros. Esse alerta de preço é muito importante porque caso você venha comprando esse notebook, uma data futura à gravação desse vídeo, você pode saber se o notebook subiu muito o preço ou se baixou também. Vamos começar pela análise da estrutura física. Temos um notebook aqui, como eu já falei, bastante robusto, né? Temos aqui uma grande espessura. Aqui pela imagem dá pra ver que ele é bem espesso realmente e tem um design assim bem agressivo mesmo, não é muito corporativo, como eu já falei. Aqui em cima vamos ter uma grande aba para abertura da tela e essa aba é grande por um motivo, tá? É que esse notebook tem dobradiças de canto e geralmente dobradiça de canto não tem uma durabilidade muito boa, principalmente se você fizer mau uso do notebook. É por isso que colocaram essa abinha ali, porque ela indica exatamente onde você deve estar abrindo a tela do notebook para evitar que você abra a tela pelos cantos e essa dobradiça se desgaste mais rapidamente, já que ela não tem aí um desgaste muito interessante, ela não tem uma durabilidade muito interessante, aliás. Conseguimos ver o webcam, LED e microfones aqui, que basicamente o webcam de notebook gamer geralmente é um pouco melhor do que a de um notebook convencional, mas nada muito extravagante. Provavelmente um webcam com resolução Full HD, mas infelizmente aqui não tem as especificações a respeito dela. Conseguimos ver a logomarca da Asus, conseguimos ver aqui também que a tela fica bem mais para cima, né, que lembra bastante um computador de mesa, que é o objetivo desses notebooks, só que de forma portátil. Conseguimos ver também aqui algum desenho de mira e conseguimos ver também o teclado, né, que não é rebaixado, que pode implicar um pouco na ergonomia durante a digitação desse notebook, mas a maioria das pessoas que compram notebook gamer também utilizam um teclado externo e um mouse externo, né, pode ser que não seja problema para algumas pessoas. Vamos passar a imagem para a gente ver melhor esse teclado, né, dá para ver também um pouco melhor a dobradiça. Aqui em cima vamos ter teclas específicas, especiais, exclusivas, podemos dizer assim, porque é uma tecla para baixar volume, para aumentar volume, para mutar o seu microfone e uma tecla aqui também para mutar o headset, aparentemente, tá? Que é bem interessante, não são todos os notebooks gamers que contam com teclas exclusivas. Isso aqui auxilia demais na jogatina, principalmente se você utiliza o teclado do notebook. Aqui embaixo conseguimos ter acesso a mais teclas multimídias por meio da tecla FN. Também conseguimos ver também o teclado em geral, né? As teclas WSD estão destacadas, conseguimos ver que o teclado aparentemente é retroiluminado. Aqui não aparece o cedilha, mas o notebook vai chegar na sua casa com o botão cedilha. É porque essa imagem aqui é no padrão americano, mas o notebook é vendido no padrão brasileiro. O teclado numérico está um pouco achatado aqui, pode ser um pouco difícil de utilizar, mas é interessante ter esse teclado aqui, porque você pode usar essas teclas para keybind, né? Para configurar elas aí, para executar ações, comandos dentro do seu jogo. Isso por meio de softwares exclusivos, talvez não venha de fábrica no notebook. Temos aqui o que parece ser uma saída de áudio, se não for é uma saída de ar. E temos o botão de ligar fora do teclado, que também é uma vantagem, evita possíveis acidentes. O touchpad está quase que centralizado, é um touchpad grande e acredito que tem uma boa sensibilidade por causa do seu tamanho. Temos aqui o logomarca dessa linha da Asus, né, da Asus TUF, que lembra também aí um peitoral, um escudo, alguma coisa assim. Temos mais uma foto aqui no notebook de frente, aqui uma na lateral, onde tem as portas, já vamos falar a respeito das portas desse notebook. Tem um desnível aqui também para facilitar a abertura da tela, mas o que impacta é na abertura mesmo, essa abinha aqui. Conseguimos ver também a parte de trás do notebook, onde vão haver saídas de ar, e essa saída de ar menor aqui, que eu não sei dizer ao certo se é de fato uma saída de ar. Mais uma vez aqui a logomarca do Asus TUF e umas fotos aqui promocionais, né, para você aí entender um pouco melhor do que se trata do notebook, tela de 144 Hz e por aí vai. Bora falar das portas do notebook agora, das conexões, né, o que ele tem a nos oferecer
nesse sentido. Em relação às portas, esse notebook conta com uma grande quantidade de diversidade. Na lateral direita vai ter a trava Keystone Lock, que a gente praticamente não utiliza muito, mas é uma espécie de cadeado, não tenho aqui para mostrar para vocês. Temos uma saída USB padrão para conectar pendrive, mouse, teclado ou webcam, seja o que for USB. E na outra lateral, na lateral esquerda, vamos ter uma grande diversidade também de portas. Temos a entrada para carregamento, RJ45 para se conectar diretamente à rede via cabo, evitando atrasos, um ping alto ou até mesmo percas de conexão. Vamos ter uma saída HDMI que você pode utilizar para se conectar a um segundo monitor, jogar com duas telas ao mesmo tempo, ou para apresentar um trabalho para um cliente, se você é arquiteto e vai utilizar esse notebook, por meio de um projetor, de uma televisão ou até mesmo de um monitor. É uma porta bem útil nesse sentido, vai ter bastante uso aí para os mais diversos públicos. Vamos ter duas portas USB-C Thunderbolt, só uma é Thunderbolt, a outra é USB 3.2, que você pode utilizar para conectar dispositivos USB-C ou até mesmo utilizar um hub, para liberar mais portas aí para o seu notebook. E por último temos apenas duas portas USB padrão, totalizando com essa USB de 3.2 aqui. Ou seja, juntando essa aqui, só temos duas portas USB padrão nesse notebook, e pode ser um problema caso você conecte um teclado e um mouse e queira conectar um webcam. Você vai conectar aonde, Se ela não for USB-C, se você não tiver um adaptador, ou você tem que desconectar o teclado ou o mouse para utilizar mais periférico. Por último, temos um conector misto, que no notebook gamer não é muito interessante, mas é um conector que ele tanto é para gravação de áudio como para saída de áudio também, ou seja, conecta fones que tem uma única entrada. Para microfones que utilizam esse tipo de conector e tem só a entrada de microfone, ele não funciona se você não tiver um adaptador. Geralmente, notebooks gamers, o mais interessante seria ter duas portas, tanto uma para saída de áudio como uma para entrada de áudio, como acontecia antigamente. Mas hoje em dia estão trazendo a entrada mista também para os notebooks gamers, que é bem chato, mas dá para resolver com adaptadores, apesar de não ficar com uma qualidade muito interessante. Outra coisa também seria utilizar uma placa de áudio, que liberaria mais entradas de áudio para o seu notebook, mas também uma solução externa, uma solução periférica que não fica tão boa como se fosse do próprio hardware do notebook. Agora que a gente já falou da estrutura física, a gente tem que falar a respeito das especificações técnicas, entender o que esse notebook tem para oferecer para a gente. No caso do modelo desse vídeo, é o HN100, ele vai vir com processador Core i5, 8 GB de RAM, 512 GB de armazenamento e uma placa de vídeo NVIDIA RTX 3050, cuja qual aqui não tem a quantidade de memória gráfica dela. Dê uma olhada aqui, realmente não tem informando. Deveria ter, mas não tem, a gente vai ter que lidar com isso. Bom, não se preocupe, eu vou tentar exemplificar o que se trata cada coisa aqui. Começando pelo processador Intel Core i5, nós temos um processador Intel Core i5 da 13ª geração, praticamente aqui, 12500H, e o final H indica que é um processador de alta performance, ou seja, é um processador voltado realmente ao trabalho pesado, ou seja, a combinação correta para o notebook gamer. Geralmente o processador i5 ele é optado por ser um custo-benefício maior. Você consegue ter um notebook gamer mais barato e que também faz praticamente quase tudo do que existe no mercado, tanto para engenharia, para arquitetura e etc. Ele não é o melhor de todos em cada uma dessas áreas, mas ele dá conta de tudo. É como se fosse um quebra-galho, é como se fosse pau para toda a obra esse processador. Além disso, é uma geração ainda recente, então com o passar do tempo você ainda vai ter um processador de qualidade aí, provavelmente dentro de 1 ano, 2 anos, o notebook ainda dê conta de vários títulos e até de alguns títulos mais novos. Em seguida, temos um baita ponto negativo que geralmente acontece na maioria dos notebooks gamers, não entendo exatamente porquê, talvez por corte de custo, mas temos apenas 8 GB de RAM. A memória RAM é uma memória não permanente, ela serve para você utilizar aplicativos ao mesmo tempo, para você trabalhar com programas, com editores de vídeo, com jogos também e etc. Só que hoje em dia, para um notebook gamer, para o uso voltado a jogos e a trabalho pesado, o mínimo só 16 GB de RAM, e a grande maioria dos notebooks gamers, como esse aqui do vídeo, só vem com 8, ou seja, estão capando o notebook ali praticamente, e vai ficar bem difícil ele rodar a maioria dos softwares, Ele vai conseguir rodar alguns jogos, vai conseguir rodar um GTA V e etc, mas softwares mais recentes, jogos mais recentes, ele vai deixar a desejar por conta dessa quantidade de memória RAM, e infelizmente aqui nas especificações não fala sobre upgrade, então não diz até quanto você pode expandir essa memória RAM, e se não for possível expandir, realmente não é muito interessante esse notebook. Depois temos 512 GB de armazenamento, que aqui não é um ponto positivo nem negativo, na verdade está dentro da média. Para a maioria dos usuários, 512 GB ali vai ser suficiente, mas se você baixa muito o jogo, provavelmente você vai encher esse armazenamento muito rápido. Mas para a maioria das pessoas, realmente 512 GB dá conta do recado ali, para quem joga 1 ou 2 títulos, consegue utilizar normalmente. Dependendo do título também, só o Red Dead Redemption, por exemplo, já consome uns 200 GB ali de armazenamento. Bom, agora vamos falar da
RTX 3050, que é uma placa excelente, uma placa muito boa, até mesmo para quem vai trabalhar com arquitetura, que é uma placa que conta com Ray Tracing, ela faz um cálculo com inteligência artificial da iluminação ambiente ali, você consegue fazer renders muito bonitos. Mas qual é o problema dessa placa? Na verdade, ela não tem nenhum problema aqui, o problema está no anúncio desse notebook, que não fala quanto de memória de vídeo que ela tem. Eu não sei se ela tem 4, se ela tem 6, se ela tem 2. Então isso deixa a desejar, porque a gente tem uma placa tão boa, mas com pouca memória RAM de vídeo, vai acabar limitando um pouco ela. Mas, independente de quanto seja, você ainda vai conseguir rodar muitos títulos utilizando esse notebook. Agora, sobre o ponto negativo, é o sistema operacional. Nós temos o KeepOS, né, que é um Linux, basicamente. O sistema operacional Linux geralmente são sistemas operacionais de código aberto, construído pelos próprios usuários, e muitas empresas não estão muito interessadas em trabalhar com Linux, então muitos softwares no mercado não estão disponíveis para ele. Tem gente que faz uma gambiarra utilizando um software chamado Wine, que consegue rodar alguns dele no Windows, mas não roda perfeitamente, tá? Sendo assim, pode ser um sistema operacional limitado para muitas pessoas, e pode ser necessário você trocar para o Windows. Existem versões desse notebook aqui, desse vídeo, com Windows, que você pode procurar aí no mercado e vai encontrar ele com Windows, que vai tirar esse trabalho dobrado aí, de você comprar um notebook e ainda ter que pagar um técnico, você mesmo instalar um sistema operacional, você já vai comprar ele praticamente pronto para uso, né? Bom, depois temos a tela de 15.6 polegadas, então aqui é 1920 por 1080, significa que é Full HD. Uma tela provavelmente boa, uma taxa de atualização interessante, você pode até reduzir essa taxa de atualização para você ter um melhor desempenho de bateria, uma melhor economia, porque uma tela com atualização muito alta consome bastante energia. Bom, antes de você ir embora, bora ver as avaliações de compradores, o que as pessoas que compraram têm a dizer desse notebook. Achei um aqui com a configuração i5, ele falou que é o melhor custo-benefício, esse aqui também. Vale poupar o valor de Windows, instalar a parte depois, peguei alguns vídeos do YouTube para fazer a troca do sistema operacional e precisei só depois baixar um arquivo no site da ASUS para terminar a instalação. Deixou a dica, né? Esse aqui é do i7, enfim, tem poucas variações da versão i5, mas você pode conferir aí e avaliar se realmente vale a pena ou não, de acordo também com as avaliações de quem já comprou. Bom, vou deixar com vocês no versículo antes de você ir embora, né? Caso você queira ir, também é sua decisão. Mas em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, né? Reflita um pouco sobre esse versículo, né? Jesus se entregou na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Ele derramou os nossos pecados no seu sangue naquela cruz, e é por isso que hoje em dia nós temos essa oportunidade de pedir perdão, de conversar, ter uma conversa mais direta com o Senhor, e grandes outras coisas que também vieram com aquela morte na cruz, né? Eu sugiro que você faça uma pequena reflexão e veja como anda da sua vida. Se você está afastado de uma igreja, que talvez dê um pulo lá só para ver como é que tá, ver se aquela chama reacende, não sei se afastou também. Se você nunca conheceu, dá um pulo lá só para conhecer, né, sem nenhuma intenção, só para ver como é que funciona, e quem sabe você seja tocado aí. Em nome de Jesus, se Ele nos permitir, até o próximo vídeo.